Salve, salve galera, sou o Thales, professor do curso Montessori de História. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre formação de estados nacionais. E agora nós vamos ter o exemplo da Espanha. Então, uma questão também que é importante a gente lembrar, mais uma vez, como eu fiz do Império Português, lembrar o finalzinho do feudalismo, né? Não se esqueçam o finalzinho do feudalismo que dá essa origem. Bom, o Estado espanhol, ele basicamente começa com o mesmo conceito do Estado português, que é a Reconquista. A Península Ibérica está totalmente tomada, né, pelos mouros, que vêm há 500 anos se instalando, né, por lá. E como são de uma religião diferente, entendendo aquela questão com a Igreja Católica sendo um problema, eles chegam a Espanha começa a pensar em... Espanha não, né? Os povos ali começam a pensar nessa... tirar eles dali, né? Tem que expulsar eles dali. E são 4 grandes reinos que normalmente eu sempre esqueço, mas eu deixei uma colinha aqui separada, que é o Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses são os 4 reinos que formam futuramente a Espanha. Se a gente lembrar, se eu não me engano, o Castela teve um problema com Portugal, mas enfim, para aqui nós temos que ter essa... que são os 4 reinos, né, que tem ali basicamente. Bom, seguindo, nós temos uma grande jihad. O que seria a jihad? Jihad seria a luta pela Terra Santa, né? Basicamente, com a Reconquista, né, tanto o lado dos mouros quanto o lado dos cristãos, eles tinham uma Terra Santa igual, né? Então, basicamente, a luta, né, para conquista, ela se chama a jihad pela luta pela Terra Santa. E, basicamente, essa disputa que leva a expulsão em massa da Península Ibérica desses povos que estavam lá há tanto tempo, há 500 anos já instaurados, eles são expulsos pela questão da Terra Santa, porque vale mais a pena lutar por um outro pedaço de terra que seria mais religioso para eles do que continuar lutando por aquele território que eles já estavam instaurados. Bom, um outro ponto importante para essa unificação, né, para a formação dos estados, como eu disse, tem que ser 3 coisas: moeda única, um exército único e uma língua única, ou pelo menos a mais parecida possível, que ela consiga ser entendida de cima a baixo, direita a esquerda. O casamento de Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, que é muito importante, porque basicamente são 2 reinos gigantescos que se juntam formando um reino muito grande, muito forte, porque a Isabel de Castela, ela ia ser a próxima princesa, que ia, em tese, né, devido às normas, não poderia ser ela, teria que ser um homem, mas ela que seria a mandante, né, do território, do reino. E como o Fernando de Aragão, ele era um rei forte, né, ele acaba assumindo os 2, basicamente ele assume tanto Castela quanto Aragão. Continuando nessa questão de religiosidade, né, como a gente falou, a religião é muito importante para esse ponto, porque a religião tem que se instaurar, a religião não pode ser questionada, a religião não pode ser retirada. Então é iniciado o Tribunal do Santo Ofício para auxiliar as pessoas que são pessoas infiéis, né, não são católicos ou batizados, a serem expulsos, porque basicamente não se quer mais ter guerras, mas se quer que essas pessoas não estejam mais ali, porque basicamente essas pessoas não compactuam com religião. Então, se você consegue expulsar elas, pronto, tranquilo, você consegue, né, depois de um tempo, se singularizar, né, se unificar. Bom, a expansão comercial deles, né, quando começa a acontecer, eles são pioneiros, mas eles não têm a facilidade que Portugal tem, né, da questão com o mar e tudo mais, e mesmo a própria navegação. Eles eram muito mais do tipo que iam... Lembra que eu expliquei no vídeo anterior? Ponto A ao ponto B direto? Então, eles poderiam ter sido os primeiros a fazer isso tudo, mas ao mesmo tempo, sendo primeiros, eles também tinham muitas perdas. Eles tinham muitos ganhos, mas também tinham muita perda. Então meio que talvez até não compensasse, né? Bom, uma outra questão também que é importante a gente lembrar é que o Cristóvão Colombo, ele achou diversas novas rotas
para os espanhóis conseguirem, né, se navegar, evitar tormentas, evitar algumas, vamos dizer, oscilações de tempo, clima e tudo mais, de maximizar suas rotas, tanto que depois de um tempo acaba se descobrindo as Américas. Eles vêm vindo para cá e acabam descobrindo um lugar novo. E uma coisa também que é importante para a fins de decorar mesmo é que nesse momento surgem duas coisas, dois tratados basicamente, que mostram como que o mundo vai ser dividido. Como eles foram tipo os pioneiros a se conglomerar, pode ser conglomerar, né, para se formar como um estado forte e tudo mais, frente aos outros lugares. Tipo, nós nos identificamos como estados nacionais, vocês são só reinos soltos por aí. Que eles inventam, junto com a Igreja Católica, né, a Bula Intercoeteira, que basicamente tinha o propósito de dividir o mundo ao meio, né, como se fosse um meridiano de Greenwich, basicamente, que de um lado ficaria para a Espanha e do outro ficaria Portugal. Só que nesse meio tempo, Portugal, ele já estava maroto, já estava se ligando que tinha muita terra para lá que o pessoal de espanhol tipo, já tinha, tá ligado? Já sabia que existia, eles também sabiam que tinha e poderia ter muita riqueza. E por conta disso ele propõe, né, já como eles foram um dos primeiros a se, vamos dizer, postar para a Igreja Católica do tipo, olha, nós ajudamos tanto vocês, por que vocês não ajudam a gente a essa questão de terra e tudo mais? Eles acabam entrando no Tratado de Tordesilhas, que aí sim, você divide Portugal com a costa leste e a costa oeste para Espanha. E aí, basicamente, quando vocês têm isso, que é aí que começa essa questão da exploração das Américas, que é aí que começa essa divisão para fazer, tipo, nós agora sabemos que existem as Américas, tinha já a África, que também tinha parte que era dominada por Portugal. Basicamente, a Espanha meio que ficou sem muita coisa. Se você parar para olhar, Portugal tinha a África, costa da África, porque fazia, né, aquele trajeto de cabotagem. E também agora começa a incursão para a América, que vai ser descoberta no futuro. Bom, pra Espanha é bem pouquinho mesmo, é uma questão bem rápida. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, de novo, vou pedir para vocês falarem com o pessoal e tudo mais, para mandar alguma dúvida ou me mandar pelo WhatsApp. E é isso, galera. Valeu, valeu.